No vídeo de hoje, veremos Amanda Waller atacar os heróis que conseguiram fugir dela, além da destruição de um dos locais mais icônicos do universo DC. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Poder Absoluto número 2, lançado em 2024, escrito pelo autor Mark Waid e desenhado por Dan Mora. Essa história se passa após alguns tie-ins que ocorrem em paralelo ao evento principal, como Batman e Superman, e na descrição tem um link para toda a playlist de Poder Absoluto. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações e nos siga também lá no Instagram. Agora, vamos embarcar nessa história. No começo dessa edição, vemos alguns dos heróis que foram capturados, dentre eles está o Kid Flash. Eles foram levados para o centro de detenção de meta-humanos em Gamorra. E agora vamos para o Salão da Ordem, onde o Salvaguarda pergunta qual é a taxa de sucesso da Força Tarefa 7. O Waller diz que mais de 80% dos heróis foram capturados, mas o problema é que nos 20% que sobraram estão os maiorais, e agora eles estão se escondendo. Um dos membros do Conselho de Guerra, a Rainha Brainiac, diz que eles deveriam ir atrás dos entes queridos deles, para atraí-los, mas o Waller diz que eles são civis e que seu objetivo é protegê-los e que ela não é uma sociopata, algo que a Sonhadora e o Salvaguarda parecem discordar. O Waller diz que os seus únicos alvos são aqueles cujas chamadas boas ações colocam o mundo em perigo e começa a distribuir funções. Ela manda o Salvaguarda e o Arqueiro Verde continuarem monitorando os Amazos e manda a Sonhadora se preparar para a próxima missão, onde ela vai levar um ativo furtivo, e manda a Rainha distrair os heróis com um ataque frontal, mas para isso ela vai precisar de um guia e ela sabe quem é o homem certo por trabalho. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, Clark está preocupado por Waller estar com o seu filho. O Batman tenta acalmá-lo e diz que a Oráculo está tentando restaurar as comunicações, mas com o ciborgue capturado, essa é uma batalha perdida, e que quase todos estão sem poderes, por isso é mais seguro eles ficarem ali juntos. Diana acha que eles não podem perder tempo se escondendo, e que são necessários um plano e um líder. O Aquaman acha que devia ser ele, pois comandar exércitos em tempos de guerra é dever de um rei. Mas o Senhor Incrível o interrompe e diz que essa é a casa do Super-Homem. Bruce diz que Clark não é o melhor estrategista deles e que quem estiver no comando deve ter habilidades táticas e liderança de equipe. Michael diz que devia ser ele, pois ele lidera a Sociedade de Justiça, mas Bruce diz que ele não tem os anos de experiência que o próprio Batman tem, e Michael não acha que Bruce é bom com equipes. Diana os interrompe e diz que foi um erro aposentar a Liga da Justiça, pois agora eles não conseguem nem falar uns com os outros, com as tensões assim, e que o escolhido tem que ser a pessoa certa. Nesse momento, o Asa Noturna chama a atenção de todos. Ele se apresenta para aqueles que não o conhecem, junto de sua equipe, os Titãs. Ele diz que eles vão superar isso, pois tem algo que o Waller não sabe, tudo o que eles são capazes de fazer, e que ela acha que eles vão se curvar por estarem sem poderes, mas eles não fariam isso nem se quisessem, e que os vilões sempre acreditam nos seus motivos, e que o Waller só entende a sua sede por autoridade e domínio. Ela nunca ouvirá o chamado da abnegação, nunca fará algo por altruísmo. Ela não reconhece a vontade deles de lutar e proteger aqueles que não podem, independente das chances, e isso será
a queda dela. Isso impressiona o Senhor Incrível, e com um sorriso no rosto, o Batman diz que esse é o seu garoto. Dick então começa a distribuir tarefas. Ele divide todos em pequenos times para passarem despercebidos pelas forças de Waller. E como a maioria dos titãs ainda possuem poderes, eles vão cuidar das defesas da fortaleza. E como Batman descobriu que o Waller tem uma caixa materna que foi vista em Batman 150, Dick manda ele pegar e fala pro Super-Homem que o multiverso está cheio de aliados e manda ele ir e encontrá-los. E como o Arqueiro Verde está trabalhando para Waller, ela tem bastante informação sobre eles, então manda Canário Negro reunir uma equipe e encontrá-lo, e instrui a Mulher Maravilha a encontrar a prisão onde Waller está mantendo os heróis e libertá-los. E o Robin Damian Wayne se oferece para ir junto, pois ele gosta de invadir lugares. O Super-Homem então aparece e diz que a fortaleza agora é a base deles e ela contém um arsenal de armas confiscadas no decorrer dos anos e todos vão poder usá-las, e que ali tem uma arma secreta de emergência para ser usada em último caso. E por último, que ele e o Batman criaram trajes para os membros da Liga, cada um com algumas surpresas, e se os outros forem pacientes, mais trajes serão feitos. Depois do discurso, o Senhor Incrível se encontra com um jovem herói chamado Harold Jordan, também conhecido como o Onda Aérea. Ele é primo de Hal Jordan, o Lanterna Verde. Michael chama ele e o Besouro Azul, Ted Kord, para irem com ele. Então vemos que alguém está na entrada da fortaleza, e enquanto isso, vemos que Clark disse pro Aquaman que ele deveria estar lá fora, protegendo a todos, para proteger John. Mas Arthur o consola, dizendo que mesmo que a dor de perder um filho é inimaginável, o Waller está apenas os capturando e não matando, então ele deve estar seguro. Nesse momento, mais alguém aparece na porta e eles causam uma explosão, revelando que quem invadiu a fortaleza foi Jonathan Kent transformado em um ciborgue pela Rainha Brainiac, para surpresa de todos, principalmente de seu pai, que tenta falar com ele, mas o Asa Noturna o impede de chegar perto. John então bate as mãos, criando uma onda de choque, jogando todos para longe. Então Dick chama os outros titãs para enfrentar o Super Filho. Clark pergunta o que a Rainha Brainiac está fazendo na Terra e com o seu filho, já que ele viu a sua nave ser destruída. Ela diz que está procurando conhecimento e que encontrou novos aliados e agora serve a sua mãe, Amanda, e diz que mesmo que o Salvaguarda tenha projetado os Amazos, foi ela que deu vida a eles. Ela usa os seus poderes para destruir as armas dos heróis, os captura e usa portais criados pela Sonhadora para levá-los à prisão, menos a Moça Maravilha brasileira, Yara Flor. Clark tenta falar com seu filho e fazer ele resistir, mas não tem sucesso. A Sonhadora aparece de um portal e entra em contato com o Waller. Ela pergunta se o ativo furtivo está ali. Nia diz que sim e pergunta se não tem outro jeito de fazer isso, mas o Waller manda eles terminarem. Os titãs tentam enfrentar John, que disparou a sua visão de calor em seu pai, que só sobreviveu graças ao seu traje. Nesse momento, Waller manda que o ativo ataque. Ele é o Amazo com os poderes do Caçador de Marte, conhecido como Guardião Global, e ele roubou os poderes de alguns dos heróis que ainda tinham, como os Titãs. Mas antes que ele pudesse capturar alguém, ele é atacado por Lady Zana, que o corta com sua espada. Mas de algum modo, o Amazo se cura e começa a atacar os outros com rajadas de energia. O Batman até reconhece a energia que curou o Amazo. Nesse momento, o Aquaman e o Robin
tenta atacar a rainha, mas nada dá certo. Ela percebe que o traje do Aquaman aumenta sua força, mas que isso é inútil. Enquanto isso, vemos que o Senhor Incrível e seu grupo estão tentando fazer um portal funcionar, mas não estão tendo sucesso. Nesse momento, enquanto Clark continua a tentar fazer o seu filho resistir ao controle, o Wally chega na sua nova moto e usa um pedaço de kryptonita para derrotar o Super Filho. O Batman quer usar o projetor da Zona Fantasma, mas o Amazo o agarra pelo pescoço, joga o projetor na parede, o quebrando, e diz que se o Batman criou o Salvaguarda e que o próprio Salvaguarda criou os Amazos, então Batman é seu avô. Bruce usa o equipamento sônico de seu traje nele e diz para nunca mais ele chamá-lo disso. Nesse momento, o Senhor Incrível e o Besouro Azul veem o projetor e decidem usá-lo. Nia, vendo como a situação está fora de controle, quer voltar para a base, mas o Waller a ameaça, dizendo que se ela não fizer nada de útil, a sua família irá sofrer. Enquanto Nia diz que aquelas pessoas não são inimigas e que isso é brutal até mesmo para Waller, vemos que o Aquaman e a Mulher Maravilha conseguiram empurrar o Guardião Global até um portal. Nesse momento, enquanto Clark tenta arrancar o equipamento de seu filho, John começa a falar com ele e diz que tem uma maneira de acabar com isso, se juntar a eles, e começa a infectar o Super-Homem com as máquinas. Nesse momento, a rainha vê a cidade engarrafada de Kandor que o Brainiac uma vez encolheu. Ela acha isso familiar e quer levá-la. Ao ver isso, o Aquaman usa o gancho de seu novo traje para quebrar o vidro, libertando os Kandorianos que começam a atacar a rainha. Nia vê o que John está fazendo com seu pai e diz que ele nunca irá se perdoar se fizer isso. Nesse momento, o Wally agarra John e o leva. Ele bate na nave do Besouro Azul, a destruindo, o que derruba o Flash e nocauteia o Super Filho. Enquanto isso, os heróis conseguiram fazer o portal funcionar e o usa como rota de fuga para os heróis que ainda estão livres. A rainha consegue liberar energia de Sol Vermelho, derrubando os Kandorianos e joga todos no portal. O Batman diz que eles eram a sua salvação, mas Clark diz que não eram e usa um código para ativar a sequência de autodestruição da fortaleza para terem uma chance, e todos tentam ir pelo portal. Mas a rainha captura Clark e diz que ainda não terminou com ele. Mas nesse momento, Clark é salvo e jogado no portal pela Sonhadora, que começa a atacar a rainha. Ao ver o que aconteceu com John, ela decidiu que não podia mais seguir as ordens de Waller, pois mesmo que ela fizesse isso para proteger a sua família, eles não iriam querer que ela fizesse nada disso e até dar um aviso para o Waller. Nesse momento, a fortaleza explode com as duas ainda dentro, e assim a Sonhadora aparentemente morreu. John vê tudo isso acontecendo e começa a recobrar a consciência. Em Gamorra, o Waller e Steel veem a transmissão da Sonhadora. Steel diz que a fortaleza explodiu, mas que todos fugiram por um portal, menos a Sonhadora, e que ele está mais preocupado por não ter ninguém vigiando o filho do Super-Homem. O Waller diz que ele não tem com que se preocupar, pois a rainha é mais resistente do que ele acha, e ela consegue manter o controle sobre John, permitindo que ele ainda faça o que eles querem, e que os fugitivos serão encontrados, pois ninguém pode se esconder de um kryptoniano, e pergunta se o Arqueiro Verde sabe sobre a Sonhadora. Steel diz que ele não sabe, já que está ocupado catalogando as armas que eles pegaram dos arquivos da Liga da Justiça. E então vemos Oliver procurando algo, e ele encontra a ampulheta
do Comandante do Tempo, que foi usado na criação da Força Tarefa 7, indicando que Oliver não vai mais ficar no lado de Waller por muito tempo, além de dar uma chance de derrotar os Amazos. E na próxima edição veremos a última resistência dos heróis em Themyscira. E então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário, e deixem sugestões para próximas histórias. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos e até a próxima!